Um bebê estica o bracinho e aponta para um brinquedo. É um gesto tão comum, né? A gente mal para pensar nele. Mas e se eu te disser que nesse simples ato de apontar tem um universo inteiro se desdobrando? É o começo da comunicação, da forma como a gente representa o mundo e, no fim das contas, da própria linguagem. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso papo de hoje. A gente vai mergulhar nas origens de como aprendemos a nos comunicar. A nossa fonte é um capítulo do livro Desenvolvimento Psicológico e Educação, de César Coll e outros autores, que é um texto, assim, fundamental na área da psicologia. O objetivo aqui é entender essa jornada incrível, sabe? Desde o primeiro choro de um recém-nascido até as suas primeiras palavras. E a gente vai encarar de frente o grande debate da área. Será que a gente primeiro pensa e depois aprende a falar? Ou será que o pensamento e a linguagem nascem juntos, de mãos dadas, na nossa relação com os outros? Vamos tentar desvendar isso. Para começar, o material que a gente está analisando coloca duas grandes visões na mesa, quase como dois times. De um lado, a ideia de que o bebê é tipo um explorador solitário, que primeiro decifra o mundo por conta própria e só depois aprende as palavras para descrever o que descobriu. E do outro lado, uma visão bem diferente, a de que o bebê já nasce em sociedade e que é nessa troca, nesse diálogo com quem cuida dele, que tudo acontece ao mesmo tempo. A linguagem e o pensamento se construindo juntos. Ok, vamos começar com essa primeira ideia, a do bebê cientista solitário. Ela é muito associada a um nome gigante da psicologia, Jean Piaget, certo? Como é que funciona essa lógica? Exatamente. Para a teoria de Piaget, o bebê é como um pequeno cientista no laboratório dele, que é o berço. Ele está o tempo todo agindo sobre o mundo, sabe? Pegando, balançando, jogando objetos para entender como as coisas funcionam. Ele está construindo ativamente o conhecimento. Por exemplo, ele precisa primeiro entender a ideia de que um brinquedo continua existindo mesmo que alguém cubra com um pano. É a famosa permanência do objeto. É uma conquista puramente mental, então. Ele entende o conceito primeiro, sozinho. Isso. E só depois dessa construção, quando a mente dele já organizou esses conceitos, é que a linguagem aparece. Para Piaget, a palavra bola não ensina o que é uma bola. Ela é só uma etiqueta que a criança cola num conceito de bola que ela mesmo já construiu na cabeça, por meio da ação. A linguagem seria uma consequência do pensamento. Sendo bem honesta, essa ideia parece muito intuitiva, não parece? Faz sentido. A gente primeiro entende o que é uma cadeira, depois aprende a palavra cadeira. Mas a outra visão, que é a defendida no nosso material de base, vira isso de cabeça para baixo. Vira completamente. Inspirada em outro gigante, Lev Vygotsky, essa perspectiva diz que o bebê é um ser social desde o primeiro suspiro. O pensamento e a linguagem não estão numa fila, um esperando o outro. Eles são uma unidade, nascem e crescem juntos, inseparáveis, no que o texto chama de dança da interação com os cuidadores. Então, a linguagem não é só uma etiqueta que a gente cola num pensamento que já estava pronto. De forma alguma. Nessa visão, a linguagem é a ferramenta que, na verdade, constrói o pensamento. É ao tentar se comunicar, ao participar de diálogos, mesmo os sem palavras, que a criança começa a organizar o mundo na cabeça dela. O pensamento não vem antes, ele é forjado na e pela interação social. Isso muda tudo. Então, se a comunicação é tão fundamental desde o início, como é que isso acontece antes de existir uma palavra sequer? Como é um diálogo com alguém que ainda não fala? A chave para entender isso é um conceito chamado intersubjetividade. É uma palavra que parece complicada, mas a ideia é linda. É a capacidade de compartilhar um foco de atenção, de entrar em sintonia com a mente do outro. Nos primeiríssimos meses, os pesquisadores chamam isso de intersubjetividade primária. E o que seria isso na prática, no dia a dia? É aquele diálogo intenso, olho no olho, entre o bebê e quem cuida dele. O foco não é um objeto lá fora. O foco é a própria conexão. É o sorriso que o adulto devolve, o som que o bebê faz e a mãe imita com uma entonação diferente. O texto descreve isso como um ritmo de toma lá da cá. É uma conversa sem palavras, mas com turnos, com ritmo e principalmente com afeto.
Espera, então quando um pai ou uma mãe fica fazendo aqueles barulhinhos de volta pro bebê, tipo agu, dadá, aquilo é mais do que só uma brincadeira. É muito mais. O antropólogo Gregory Bateson chamou isso de protoconversações, ou seja, os protótipos de uma conversa. E o mais incrível, e o texto bate muito nessa tecla, é o papel do adulto. O adulto interpreta tudo que o bebê faz como se tivesse uma intenção. O bebê solta um gás e o adulto diz: "Ah, essa barriguinha tá doendo, é?" O bebê agita os braços e o adulto: "Nossa, que animação, você quer brincar?" Ele está basicamente narrando o mundo interior do bebê para o próprio bebê. Exatamente. Ele está dando um significado cultural para uma ação que, no início, é puramente biológica ou reflexa. E, ao fazer isso, ele está ensinando uma lição fundamental. Suas ações têm um significado, elas causam um efeito no mundo, você é um ser comunicativo. É uma profecia que se autorrealiza. Essa ideia de atribuir intenção é fascinante. Mas e o pulo do gato? Quando o bebê, de fato, começa a ter uma intenção clara? Quando aquele choro, que era só um reflexo de desconforto, se torna um "Ei, mãe, eu preciso de você aqui agora, de propósito"? Essa é a grande virada. E ela acontece lá pelo final do primeiro ano de vida. O texto explica isso através de 2 tipos de gestos que parecem técnicos, mas que revelam uma revolução na mente do bebê: os proto-imperativos e os proto-declarativos. Ok, vamos por partes. O que é um proto-imperativo? Imperativo vem de ordem, de mandar. É quando o bebê usa o adulto como uma ferramenta para conseguir alguma coisa. O exemplo clássico é o bebê que quer a garrafa de água que está longe. Ele não tenta pegar sozinho. Ele pega a mão da mãe e a leva até a garrafa. A intenção é instrumental. Use sua mão para me dar aquilo. O adulto é um meio para um fim. Certo, isso é fácil de entender. É uma forma inteligente de resolver um problema. Mãe, pega isso pra mim. Mas e o outro tipo, os protodeclarativos? Ah, aqui a história fica muito mais complexa e, honestamente, muito mais humana. Declarativo vem de declarar, de mostrar, compartilhar. É quando o bebê usa um objeto, não para conseguir o objeto, mas para conseguir a atenção do adulto. Ele pega um brinquedo novo, aponta e olha para o rosto da mãe. Ele não quer que ela pegue o brinquedo para ele. Ele quer que ela olhe para o brinquedo junto com ele. Peraí, isso é uma virada de chave gigantesca. Quer dizer, o grande salto para a comunicação humana não é aprender a pedir o que se quer, mas sim o desejo de simplesmente dizer: olha isso aqui comigo. É sobre compartilhar um momento, não sobre conseguir um objeto. A diferença é brutal. É a diferença fundamental. No proto-imperativo, o objetivo é mudar o mundo físico. No proto-declarativo, o objetivo é mudar o estado mental de outra pessoa. É conectar mentes. E o texto traz um dado de pesquisa muito forte para mostrar como isso é importante. Estudos com crianças no espectro autista mostram que elas, geralmente, desenvolvem os proto-imperativos, aprendem a usar os outros para conseguir o que querem, mas têm uma dificuldade imensa com os proto-declarativos. Uau! Isso quer dizer que essa habilidade de compartilhar a atenção não é algo que surge automaticamente com a inteligência. É uma capacidade social muito específica. Exatamente. É a habilidade de entender que o outro tem uma mente com interesses e um ponto de vista. É o verdadeiro início da teoria da mente. A autora citada Luísa Camagnoni argumenta que a verdadeira intenção comunicativa, a raiz do que nos faz humanos, está ali, no simples gesto de querer compartilhar uma experiência com alguém. Essa ideia de querer compartilhar a atenção é incrível. Mas me faz pensar, como um adulto ensina algo tão sutil? Não tem um manual de instruções para isso, né? Não tem mesmo. E aí que entra outra ideia brilhante do psicólogo Jerome Bruner, a ideia de formatos. É um nome simples para uma coisa poderosíssima. Formatos são, basicamente, as brincadeiras e rotinas do dia a dia. Tipo, cadê a show? Exatamente. Essa é a brincadeira formato por excelência. Ou a de dar um brinquedo e pegar de volta, a hora do banho, a refeição. São atividades que têm uma estrutura previsível, com começo, meio e fim, com papéis definidos. Dentro desses formatos, 2 coisas mágicas acontecem. A primeira é a intersubjetividade, que a gente já falou.
a sintonia fina entre o bebê e o adulto. Ambos sabem o que esperar. E a segunda seria o famoso andaime. Já ouvi esse termo. Isso, o conceito de andaime, ou scaffolding em inglês, que Bronner adaptou das ideias de Vygotsky. Andaime, como na construção civil. A lógica é exatamente a mesma. Pense num prédio em construção. O andaime é uma estrutura de suporte temporária que permite aos trabalhadores chegar a lugares que não alcançariam sozinhos. Quando o prédio fica pronto, o andaime é retirado. Numa brincadeira, o adulto faz a mesma coisa. Como assim? Pense num jogo de dar e pegar um objeto. No começo, o adulto faz quase tudo. Ele coloca o objeto na mão do bebê e diz, toma. Depois pega de volta e diz, dá. Com o tempo, ele começa a retirar o suporte. Ele só estende a mão e espera que o bebê coloque o objeto nela. Mais tarde, ele só diz, dá. E o bebê já sabe o que fazer. O adulto criou um andaime que permitiu ao bebê participar de uma ação complexa e foi desmontando esse andaime à medida que o bebê dominava sua parte. A construção ficou pronta. Então, uma simples brincadeira é, na verdade, uma aula super estruturada sobre como o nosso mundo social funciona. É muito mais do que isso. Brunner diz que esses formatos são microcosmos da cultura. Na brincadeira de cadeia show, o bebê não está só se divertindo. Ele está aprendendo sobre turnos na conversa, minha vez de esconder, sua vez de achar. Sobre permanência de objeto, você some, mas depois volta. Sobre expectativa e surpresa. Ele está construindo um fundo de conhecimento compartilhado, está aprendendo a ser um membro da sua cultura. Ok, a mesa está posta, a gente tem a intenção de comunicar, tem a estrutura social das brincadeiras e das rotinas, o palco está montado. Como finalmente a palavra entra em cena? Como tudo isso leva a um mamã ou água? O texto argumenta que não é mágica, é um processo de substituição funcional. A palavra não surge do nada. Ela vem para fazer um trabalho que já estava sendo feito de uma forma menos eficiente por um gesto. Gosto da ideia de substituição. Dá para dar um exemplo prático? O melhor exemplo é o próprio gesto de apontar. O texto descreve lindamente como ele provavelmente evoluiu de um movimento de tentar alcançar um objeto. Imagine o bebê se esticando todo para pegar algo, falhando e vocalizando de frustração. O adulto vê isso, entende a intenção e pega o objeto para ele. Com o tempo, o bebê percebe que não precisa mais do esforço todo. O simples gesto de apontar, alternando o olhar entre o objeto e o adulto, já funciona. O gesto substituiu a ação completa. E a palavra seria o próximo passo nessa linha de montagem, então? Exatamente. Pense na palavra água. Ela é como um upgrade de software. O hardware, a intenção de pedir, a compreensão da rotina social já estava todo lá, funcionando com os gestos. A palavra água é só uma interface nova, mais rápida, mais econômica e universalmente compreendida naquela cultura para fazer a mesma coisa. Ela substitui funcionalmente o gesto. Na mente social do bebê, imagino que a parte mecânica também esteja se desenvolvendo. Certo, porque não adianta ter a ideia se a boca não consegue produzir o som. Perfeito. Há um desenvolvimento paralelo acontecendo o tempo todo, que é o fonológico. Desde os primeiros meses, com os gorjeios e depois com os balbúcios repetitivos, mamamá, dadadá, o bebê está, na verdade, treinando. Ele está praticando os sons da sua língua, fortalecendo e coordenando todo o aparelho fonador para, no momento certo, conseguir produzir essa nova ferramenta, a palavra, de forma clara. Recapitulando, então. A jornada até a linguagem vista por essa ótica não é uma conquista de um gênio solitário no berço. É um processo profundamente social, uma dança delicada e constante entre as capacidades incríveis que o bebê traz e o mundo cheio de significado que os adultos constroem ao redor dele. Parece que a gente não aprende simplesmente a falar. A gente é convidado a participar de uma conversa que já estava acontecendo muito antes de a gente nascer. Exato. E para fechar, o texto nos deixa com uma ideia para reflexão que é muito poderosa. Talvez a chave de todo esse processo, a mola mestra de tudo, seja o fato de que os adultos tratam os bebês como se eles já fossem seres comunicativos e cheios de intenção, muito antes deles de fato serem. E essa atitude é o que, no fim, constrói essa capacidade neles.
Isso nos leva a uma questão provocadora que vai muito além dos bebês, não é? Com certeza. Até que ponto as expectativas que nós projetamos nos outros, nos filhos, alunos, colegas, não são, na verdade, o andaime que constrói as capacidades que eles acabam desenvolvendo? É algo para se pensar não apenas sobre como a gente ensina crianças, mas sobre como a gente molda uns aos outros em cada uma das nossas interações diárias.